sempre, às segundas, ele tá aqui com a gente. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida. Fala, Consta, você tá brigando aí ou não? Qual é a briga? Não, eu não brigo nunca, Emílio. Eu não brigo nunca. Eu sou o cara mais tranquilo que existe nas redes sociais. Qual é a pauta do momento? Vocês que mandam, né? Tem essa história aí do presidente em Nova York, né? Já a mídia espalhando fake news para não variar, né? De que ele não pôde comer no restaurante por falta de cartão de vacina e teve que comer em pé na rua, né? Tem de tudo. Aí teve até uma deputada do PSOL, né? Postando, uma que é conhecida por, talvez pelo até o pecado da gula, postando ali uma foto de um rato comendo uma pizza. Eu acho que ela estava com inveja do rato, na verdade. Mas essa demonização, né, Emílio? Isso sim é degradante para o debate, né? A gente pode discordar das pessoas. Eu por exemplo, tenho só os piores adjetivos para rotular o ex-presidiário Lula. Mas desumanizar, chamar de rato, misturar na imagem com um rato, isso é perigoso. Isso aí a gente sabe que não costuma acabar bem, não. Então é aquele velho ódio do bem, né? Essa turma pode tudo. Imagina um bolsonarista fazendo o mesmo com um ministro do Supremo. Tava com a Polícia Federal na casa de manhã, né? Exato. Posso fazer uma questão sobre os assuntos factuais? Você que é a favor da liberdade. O que você achou da liberdade do Zé de Abreu de escrever no Twitter, que ninguém fala também do outro lado, né? Se ele encontrasse a Tabata, adormecido. né? Felipe Ele retweetou um tweet que basicamente dizia que a Tabata merecia tomar um tapa na cara se alguém visse bateria nela até ser preso. É isso que ele quis dizer. Brincando. E aí? Então, Zuckerman, o Zé de Abreu, ele é um boçal, né? Ele é um sujeito asqueroso. Tá gaga, né? E não é de hoje isso. Não é de hoje que ele externa até que ponto baixo pode chegar um ser humano, né? Mas o que eu achei curioso disso foi a reação de alguns. Por exemplo, o pai do colega de vocês aí, o Noblar, né? Ele escreveu dizendo que é o bolsonarista da esquerda. É impressionante como os caras não conseguem assumir filho feio, né? Na esquerda. O outro coleguinha nosso aqui de Jovem Pan, o Joel, né? O Café com Leite, ele estava dizendo que criticar o Paulo Freire, tudo bem, é do jogo e tudo, mas por que acham que ele teria alguma coisa a ver com o modelo de ensino do brasileiro? Ele é só o patrono, ele é só o cara que levou a visão marxista de luta de classes para dentro da sala de aula e reverenciado por tudo que é pedagogo e professor aí de esquerda no Brasil. É só isso. Mas é impressionante como o filho feio é sempre órfão, né? Deturparam Marx, assim como deturparam Paulo Freire. Então, o caso do Zé de Abreu é isso, né? Ele é uma pedra no sapato, ele é um incômodo, até para a esquerda radical, até para lulistas, como o Ricardo Noblar. E aí precisam usar a alcunha de bolsonarista para ter que lidar com um cara abjeto desses, tosco. Né? Mas assim, dentro da sua pergunta, liberdade de expressão plena, quase irrestrita, e quem se sentiu ofendido ou prejudicado que use os mecanismos legais para reparação. É assim que funciona. Perfeito. Mas essa canhota aí, é meio fajuta, né? Qual? É uma canhota fajuta. Qual? Joelzinho. O Joelzinho é Gero. Sim. Porra, sabe quanto custa no Gero? O Gero. Só estacionamento é 50. Não, esquece estacionamento. Só o couvert ali é caríssimo. 3 dias da Dirce. Eu sei porque o Marinho foi lá. 3 dias da Dirce. E aí o cara... Não, e o cara vem... É uma conversa, Mas eu acho que o cara médio... Sim. O cara normal, ele mas Emílio, ele já sacou isso aí. Esse discurso. Já sacou, mais ou menos. Numa bolha. Esse discurso. Mas o truque é saber pagar por jantar caro, com vinho bom, copo de cristal e tudo, pagar sem usar necessariamente recursos. Por exemplo, alguém que tem dom de bom imitador pode fazer isso. Pode bancar o bobo da corte e jantar de graça. Isso é uma responsabilidade. Veio do nada. Já puxou a briga. Já puxou briga agora. Tava quietinho na dele, vai te chamar de gordinho aqui, que não sai da cadeira. Gordinho bunda mole. Ele é obcecado por mim, passou a semana inteira e eu deixei ele falando sozinho. É que isso dá audiência. Ele é bom. Rodrigo, tamo junto, Rodrigo. Faz a tua graça aí. Agora eu vou... É o povo da corte. Parabéns, irmão. Agora eu vou falar o seguinte. Ele foi lá, o professor falou da elite Rastaquera, todo mundo falou, todo mundo discutiu, todo mundo julgou aquele papo que ele estava tendo. Mas você, querendo ou não, são pessoas, representatividades do Brasil. O Marinho é um cara inteligente. Eu acho que ele é um cara
eu acho que ele é um cara que ele devia se candidatar à política, porque ele é um cara novo. Não vai acontecer. Mas é a minha humilde opinião. É a minha humilde opinião. Se me permite o que eu acho relevante extrair disso, eu fiz uma brincadeira agora, mas foi um tema mais sério da minha live, né? E, na verdade, o que eu acho importante extrair disso é exatamente aquilo que a deputada Janaína Pascoal escreveu na thread dela hoje do Twitter, né? O Marinho mesmo estava falando agora da morte da terceira via, mas a gente precisa avaliar isso como um fenômeno sério, né? Existe um descolamento de uma certa elite, uma elite cosmopolita que é do jogo, é uma elite mais refinada, né? Se diz liberal ou progressista, mas o ponto fulcral da análise da deputada é que essa elite perdeu a conectividade com o povo e sente até mesmo um certo desprezo com a turma da Dirce, né? E aí é um problema pelo seguinte, porque eles incapazes de escutar as vozes das ruas, pelo contrário, eles demonizam, eles chamam todo mundo que foram lá no dia 7 de setembro de golpistas, de fascistas, Então, isso aí está afundando a terceira via. Esse é o fenômeno relevante. Uma terceira via que não é mais capaz de entender que não é porque meia dúzia de globais dementes ou gente de Hollywood acha que um menino de 5 anos que diz que é menina tem que começar um tratamento de hormônio e entrar na cirurgia, né? Não acha isso legal, acha isso uma loucura. Pessoas que não acham fofinho pregar aborto ou legalização de drogas, essas pessoas precisam ser ouvidas na política, até porque elas compõem a maioria do povo brasileiro. Então, essa terceira via chapa-tênis, que a gente brinca com esses termos e tudo, o grande problema ali, na minha visão, e aí é um fenômeno que eu venho estudando há muito tempo, há muitos anos, tem vários livros sobre isso, é o abismo quase intransponível que se criou entre essa elite que vive presa na sua bolha e o povo do lado de fora, o seu José, a Dona Maria, né, que estão preocupados com outras coisas. E essas coisas não ecoam dentro dessa bolha. Então, esse é o fenômeno relevante do ponto de vista de análise, não só sociológica, como política aqui. Então, mas vamos lá. Vamos partir desse princípio, porque eu acho que isso não é fenômeno do Brasil, não. Porque aí senão vai ficar, você é Bolsonaro, você não é Bolsonaro, você não sei o quê. Do que é? Não, então. Mas o que acontece? Eu acho, a minha humilde opinião, hein? Tá. Eu acho que esses caras não querem perder o privilégio, porque privilégio ninguém quer perder. Ninguém quer perder privilégio. Que for, o jornalista nunca quis perder o privilégio de cagar regra. Então ele sempre foi o cara que cagou regra. O político não quer perder o privilégio de ser político. Sim, ele quer o nosso voto, ele quer o tempo inteiro. E hoje eu vejo que a galera, os caras que estão aqui, eles começam a ter um poder. A gente viu lá na Primavera Árabe, que nunca imaginou que aquilo fosse acontecer e tal. Aconteceu aqui. E a gente vê esse fenômeno acontecendo cada vez mais. Então, quer dizer, hoje o cara que está com medo é o cara que tem o privilégio, mas é a elite que está com medo. Então, esses caras não querem perder de jeito nenhum. Tá lá naquele jantar, aquela coisa, fala, pô, precisamos resolver esse problema. Mas o povo na rua, ele é diferente. E ele nem sabe o que é terceira via. Outro dia eu perguntei pro cara aqui na Disso, eu falei, pô, e a terceira via? Ele falou, o que é a terceira via? O quê? A faixa nova que vai ter aqui na Paula. Ele nem sabia o que é direito isso. Mas, Emílio, isso que você traz é interessante para uma outra reflexão, que são as consequências desse abismo cada vez maior entre essa elite que supostamente representa o povo e o povo que não se vê representado por essa elite. No limite, isso acaba mal. Isso acaba em revolução. Isso não é de hoje, né? Hoje tem as redes sociais que expõem melhor esse abismo, mas isso não é de hoje. Vamos lembrar da célebre frase, né? Não tem pão que comam brioche, né? E acabaram degolados muitos ali. Então, no limite, isso acaba mal, isso acaba em revolução. Mesmo o exemplo que você trouxe, da Primavera Árabe, não surtiu efeitos duradouros. Outro exemplo que muita gente no Brasil fala, ucranizar, tem que ucranizar. A Ucrânia não se saiu tão bem daquele evento, né? Então, a verdade é que esse tipo de coisa precisa, para melhorar a sociedade, precisa ser absorvido, de certa forma, pelo próprio establishment. Derrubar o estamento, derrubar os donos do poder é algo sempre muito perigoso e difícil. Então, na prática, tem que ser uma pressão popular tão grande a ponto de que os donos do poder precisem absorver uma parcela dessas demandas para seguir adiante, para não perder as galinhas dos ovos de ouro. Porque se eles continuarem com ouvidos moucos a tudo que vem das ruas, isso no limite vai acabar mal. É exatamente o alerta que eu venho tentando fazer há muito tempo, né? Estão jogando gasolina, estão jogando lenha na fogueira para apagar um incêndio. Isso não vai ficar bem, porque ninguém quer, eu não quero
ucranização no Brasil. Eu acho que esse troço é sempre muito perigoso. Agora, eu adoraria que as elites percebessem que estão indo por um caminho, dobrando a aposta, muitas vezes, que vai levar, talvez, a uma ruptura inevitável. E então, isso é muito perigoso. Então, mas a gente mesmo sabe, se o presidente é ruim, a gente troca, porra. Cada 4 anos a gente tem a oportunidade de ir lá e mudar, pô. O povo não é burro, não é? A gente vai lá e troca o presidente, vai lá e troca o prefeito, troca o governador. Ah, o governador é uma porcaria. Ah, o governador é ruim, não fez nada, tal. Vai lá e escolhe outro. Agora eu não entendo... Isso, a grande vantagem da democracia, na verdade, é essa. Então, é o seu poder de fazer as trocas sem derramamento de sangue. Isso foi percebido por grandes liberais. O Karl Popper, filósofo da ciência, o britânico, Sir Karl Popper, o Ludwig von Mises, todos eles, da escola austríaca, todos eles perceberam que a democracia não é maravilhosa pelo resultado que ela entrega, pelas escolhas incríveis. Pô, o Brasil escolheu Lula, né? Pelo amor de Deus. Aliás, é até engraçado ver o MBL, né, juntinho do PT para derrubar aquilo que eles chamam de bolsopetismo, né? Mas, na verdade, assim, a democracia não é fantástica pelo resultado que ela entrega. É a escolha do menos pior, é um sistema muito, muito frágil. Agora, a sua vantagem, um grande benefício que ela traz para a sociedade é você poder se dar conta da cagada que você fez, escolhendo alguém como o ex-presidiário Lula, né, e depois se livrando dele sem precisar ir para a revolução. Agora, isso eles não estão aceitando, porque vem todo esse afã golpista de quem quer vencer no tapetão. Então, vamos lá. Mas por que, o processo democrático. Mas porque a gente sabe que o Brasil, tudo aqui foi golpe, né? Desde 89. Sempre um Tomé. É sempre Tomé, é sempre golpe. Por que o cara encalacra tanto? Por que fica encalacrado? O sistema é louco. O sistema, por que ele faz isso com a gente? Porque no limite hoje eles estão criando uma democracia de gabinete, uma democracia sem povo, né? Porque para manter o poder diante de tanta exposição de hipocrisia, de incoerência na era das redes sociais, ficou mais difícil. Então eles precisam realmente expurgar a população da equação, porque se tiver a população no meio, a gente vai ver o que todo mundo viu nas cenas do 7 de setembro, e aí vai ligar na emissora de TV, vai abrir o jornal e vai ler lá que todo mundo que saiu lá foi um ato antidemocrático pedindo um golpe. Aí o sujeito fala, não, eu vi as famílias lá pedindo Constituição, respeito à Constituição, liberdade. A narrativa não bate. Então eles estão tentando criar uma democracia de gabinete, e isso é que está errado na equação, isso não vai acabar bem. Porque tem que combinar com os russos, como disse ainda há pouco aí o ministro. Tem que combinar com o lado de lá. E o lado de lá é o quê? É 1/4, é 1/3 da população brasileira, se não mais. Então como é que você brinca de democracia tendo que eliminar do processo democrático quase a metade da população? Não vai fechar a conta. Então essa turma está brincando de ditar as regras, de falar em nome da ciência, de falar em nome da democracia, de rotular todo lado de lá como golpista, fascista, negacionista, achando que a vida vai seguir tranquila, como se a vida fosse ali a bolhazinha de Brasília ou da Faria Lima. Não é, né? Não é. Tem o lado de fora. Abram os vidros blindados dos carros para escutar. Então, ou pelo menos desliga fica só no rotor do helicóptero ali, desliga a hélice, para poder escutar lá embaixo o clamor popular. Né? Essa turma está vivendo num país de fantasia. É uma grande ilusão isso. Eles não estão querendo levar a sério a democracia. Então, Consta, mas tem uma grande parcela aí que é meio que está meio, parece que 6 milhões, né? Que está meio ali, votou em Bolsonaro, mas não quer muito Bolsonaro. Tem uma galera, eles estão de olho nessa galera, mas não consegue chegar nesse cara, né? Que é o que a gente está falando. Pelo motivo que a Janaína Pascoal apontou. Me aponte uma terceira via que seja a terceira via verdadeira. E não um bando de esquerdista, lulista, disfarçado, que demoniza Bolsonaro e que prefere até Lula a Bolsonaro, falando em nome da ética, da democracia e contra o radicalismo, a favor da moderação. O sujeito está do lado do Lula, acusando Bolsonaro com essa equipe que a gente vê aí, com Marcos Pontes, com o próprio Paulo Guedes, com a Tereza Cristina, acusando essa turma aí. O Marinho, Ciro Nogueira e do outro lado está uma jornalista da emissora da Rede Globo falando muitíssimo obrigado, senador Renan Calheiros, coragem e boa sorte amanhã no golpe. Então, assim, vocês foram no dia 12 do lado do Ciro Gomes, que é o Ciro pior da história. Vocês foram do lado do Ciro Gomes, do lado do PC do B.
vocês estão brincando, né? Então, assim, Ciro Nogueira e Centrão Fisiológico é o que temos para o jantar. Ninguém nunca deveria ter vendido ilusões a respeito disso. Eu nunca vendi. Você pode voltar lá atrás e ler. Né? As coisas que você gosta de pensar, tailor-made, né? Você falou, por exemplo, quando eu chamei a direita boçal bolsonarista. Sabe quem é a direita boçal bolsonarista, o Marinho? Frota, né? O Frota, né? O Frota que tá do teu ladinho, né? Coladinho, né? Meu ladinho. Bem encoxando. Nunca vi o Frota na minha vida. Demais. É uma... encoxando aqui, meu irmão. Várias forças. É muito engraçado ouvir toda essa cantilena aí do defensor do povo, diretamente da poltrona dele, nesse alto exílio dourado em Miami, falando aí arregada moer Xandão, charuto, poker, que são os benesses da vida. Aproveite. Mas é muito fácil você ficar no teu conforto, cagando regra. E sabe o que o povo até pode não entender de terceira via, essas abstrações? Concordo, tem que falar a linguagem do prestador de serviço, do feirante, do garçom, mas eu ouço de todas essas pessoas que a gente interage aqui no dia a dia, de traição, traidor, de Judas, o povo mais simples entende muito bem. E aí uma das traições mais recentes, eu te pergunto o seguinte, Constantino. Só na Vamos bolha. lá, Constantino. Vamos lá. Como você sabe, o Milton Friedman, um dos maiores pais do liberalismo moderno, era grande entusiasta do imposto de renda negativo, que encontrava eco na ideia da renda mínima, da renda básica universal, que de certa forma é como se fosse o pai do Bolsa Família. Todo mundo consegue perceber o valor humanitário que o Bolsa Família tem. Agora teve um aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Crédito, Câmbio e Seguros. E eu queria perguntar qual é a sua leitura olhando para isso adiante. Tudo bem que 17 milhões de famílias vão ser beneficiadas, o valor vai subir para 300, entrou em vigor hoje depois do decreto do Bolsonaro, aumentando impostos. É essa a política liberal do governo? Qual seria talvez uma alternativa para melhorar o orçamento e ter os recursos necessários para prover para os mais necessitados? Muito bom, Marinho, muito previsível. Eu sabia que você ia falar de IOF hoje. E você falar de mim. Eu vou passar a escrever. Eu vou passar a escrever aqui e mostrar. Então... né? Antes, deixa eu só responder a sua acusação psolista, né, de exílio dourado. Eu trabalho muito, viu? Eu trabalho, e quem me acompanha sabe, só de empregador privado, porque eu não ganho um recurso de setor público, né? Só de empregador privado tem, além da Jovem Pan, a Rede TV, a Gazeta do Povo, a Notícias do Dia, o Diário de São Paulo, a Revista Oeste. Tá bom pra você ou quer mais? Parabéns. Além disso, eu sou empreendedor, eu faço a minha live, eu tenho um programa 4x4. Enfim, eu não faço do programa, então ganhar merece vida. Algum respeito. Então, eu não faço mexer pra ganhar vida, eu trabalho muito. Vamos lá. Agora, sobre a única coisa concreta que você trouxe, né, de trabalho, além dessa palhaçada, essa patacoada psolista aí de exílio dourado para jogar para sua nova plateia, que é uma plateia que está disputando ali com o pessoal. Que inclui você, né? Muito obcecado por mim a cada passo que eu dou, né? Olha só, largo o osso. O IOF subir é algo que não agrada, não agrada, não. E eu não só não alivio, como eu critiquei muito, a ponto do Paulo Guedes, com quem eu não falo com tanta frequência, né, ter me mandado uma mensagem falando que a explicação é uma necessidade técnica de ter que subir o imposto até o final do ano para dar origem de recursos, né, uma vez que tem que ter origem de recurso programado, senão você está incorrendo em lei da responsabilidade fiscal quebrada. Então, é uma tecnicidade, segundo ele, que não me agrada, não me satisfez a explicação. Eu acho que o cobertor é curto. Eu acho que ter que dar dinheiro de Bolsa Família pode ser uma necessidade, ainda mais com governadores que mandaram fechar tudo e gente que dizia economia fica para depois e hoje só fala de economia, só fala de inflação. Você vai lá, o Randolfo Rodrigues, o Amoedo, a Vera Magalhães, o MBL e companhia, só falam de economia hoje. É uma coisa impressionante. Até ontem eles falavam economia fica para depois. Veja o oportunismo da patota, né? Então, eu acho que o cobertor é curto. Agora, vai me agradar aumentar a IOF? Porra, eu pago o pato. Aliás, eu ganho quase tudo em reais, né? E vivo em dólar no meu exílio dourado, né? Que custa caro pra caramba. Eu me ferro com isso. Eu me ferro com dólar alto, eu me ferro com um monte de coisas que o governo mal bem tá errando, na minha visão. Tá errando. Então, Marinho, a pecha de gado bolsonarista e tudo isso não cola comigo. Agora, sobre o meu exílio dourado, vale só uma notinha. O UOL, onde o Felipe Moura Brasil é colunista, por exemplo, né? O UOL disse nesse final de semana que eu, assim como Alan dos Santos, e citou o Oswaldo Eustáquio na mesma frase, vim para os Estados Unidos depois que a justiça encostou no gabinete do ódio bolsonarista. Eu estou morando na Flórida desde 2015.
Quando a Dilma foi reeleita, eu decidi vir para cá. Olha o nível do nosso jornalismo militante. Olha o nível. Mais ou menos, Constantino. Nós sabemos as verdades e inconvenientes. Vou constar. Né? Salve, Constantino. Vou constar. Inclusive, a gente se conheceu num jantar desses, das salões de aristocracia paulistana. Então, não vem meter. Ô, Marinho, não vem brigar, não vem com briguinha, não. Deixa eu te falar. Na verdade, eu te conheci antes, se eu não me engano. Eu conheci teu pai ali. Mas o que eu fazia naquele jantar? Eu pedia recursos para o instituto do qual eu era presidente, porque estava minguando. Porque nenhum empresário dá dinheiro, não. Pega Eita, 137. Sem briguinha. É difícil, hein, Galvão? Sem briga. Hoje vocês estão muito azedinhos. 137. O Sami já brigou comigo, já me chamou de bolsonarista. Me chamou de trombeta do Apocalipse. Já estavam de boa. A treta agora é outra. Você defendeu o Bolsonaro. Eu gosto de dar notícias boas Mas segue aí, para a minha audiência. Vamos falar de fofoca. Qualquer insulto seu é medalha de honra. Qualquer insulto seu é medalha de honra. Vamos falar da Nicki Minaj. Me permite tentar costurar as desavenças e brincadeiras à parte? O que eu acho relevante, até que o próprio Marinho traz aqui, tá? Para falar sério, o que eu acho relevante? Existiria um espaço para uma turma de direita, realmente de direita, né, insatisfeita com um monte de coisa errada do governo. Eu acho que a questão de Judas, traição é retórica. Mas vamos lá, erros, né, e é difícil governar um país como o Brasil, mas erros existem. Isso pode ter deixado muita gente insatisfeita? Pode. Há espaço para uma terceira via que fale essa língua? Talvez. Ela existe? Não. O Amoedo, do PSDB e companhia estão expurgando aqueles que eles chamam de bolsonaristas. O deputado Marcel Van Hatten é um cara sério, muito crítico. Crítico do presidente em vários aspectos, Marinho. Né? O Marcel Van Hatten escreveu uma nota repudiando essa postura, que tem a ver exatamente com a thread da Janaína Pascoal hoje. Então, esse é meu ponto. Vamos falar sério, vamos criticar o que tem que ser criticado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Acabou meu horário. Último ponto. Não, acabou meu horário. Acabou mesmo. Não, acabou, ó. 2 horas. 2 horas de break. Acabou. Ô, Consta. Obrigado, querido. Você lembra quando você perdeu 7 empregos? Quem te abraçou? Você lembra? Quem te mandou uma mensagem? A Gazeta do Povo resistiu. Você lembra? Foram 5. Você lembra? Você lembra? Aqueles de volta. Mas aqueles caras sumiram, né? Aqueles caras sumiram, né? Os caras lá sumiram. Emílio, aqueles caras são que nem chacal. Sumiram. Né? Eles vão atrás, abutre, eles vão atrás de carniça para ver quem pode cancelar hoje. Então eles levam pro topo de tendência massacrando, no dia seguinte já estão atrás de nova carniça. É só você não ceder ao cancelamento. Tem que mandar esse cara pro raio que o parta, pra Cuba que pariu. Então tem que reagir assim. As pessoas ficam com muito medinho dessa patota fascistóide, não pode não. É isso aí. E esse é um programa que a gente não pode perder as estribeiras. Perder as estribeiras. Que é fácil perder estribeira. É 2 palitos. Isso que ele acabou de falar, ele fez comigo semana passada. Calma, Marinho. Calma. Hipocrisia desgraçada. Calma, Marinho. Eu fiz com você, Marinho. Eu ironizar o seu jantar. Eu já falei. Ó, presta atenção. Eu já falei pro Marinho. O Marinho é um cara inteligente. Sim. As colocações dele são boas. Sim. O posicionamento dele é bom. O que eu acho sacanagem é o Marinho virar cabo eleitoral de cara ruim. Isso que eu brigo com o Marinho. Eu falo, Marinho, se você for candidato, você vai ter seu tempo aqui, bota a camisa 10, entra no jogo e acabou. O que eu não quero é que você vire um cara das raposas. Que as raposas ficam lá te atiçando e você vem aqui e dá a cara pra bater. Exatamente. E aí os caras ficam te enchendo o saco. Ao contrário da maioria deles, eu não uso a palavra gado, eu evito tentar você só descartar os bolsonaristas como autômatos, robôs e pessoas, sabe, desumanizadas. Sem qualificação. Eu evito isso. Então eu sou responsável pelas minhas ações e as minhas omissões. O Honorato também. A única a que realmente me tirou do sério nesse programa foi quando você fez igual o Arthur Duval, insinuando que eu sou pago pra defender o que eu defendo. Isso eu não aceito. Tá cheio de fagulha no Twitter a semana inteira. É isso aí. Não, isso aí é sacanagem também. Isso aí é sacanagem também, porque já falaram aqui cada hora é um que... O cara falou que eu tenho patrão. Pera lá, calma. Constantino, você vem aqui como seu salto alto moral. Não, mas não é com o Constantino. O Constantino, ele fica briguei, você fica dando nome aos bois. Cara. E tenta me cancelar junto. Pera lá, você não tá cancelado. Gordinho bunda mole. Você vai ser cancelado, Marinho. Você tem seu talento, cara. Você não, isso não é cancelar, isso é expor. Isso é expor. Eu usei, se você viu minha live, você sabe que eu usei para uma análise séria. O tom da minha live é meio escárnio, mas eu usei para uma análise séria aquele jantar. É uma coisa bem diferente.
Tá bom. Bom, Ô, Mas, olha Consta. só, eu não sou crítico do Pergunta do pra Disse, Temer. pergunta pra O todas as Temer fez ações da bom- Disse, quem bom que eles governo. votariam. Pergunta. O Temer fez um bom governo, cara. Que bom. Muito bem. Não renunciarei. Mais ou menos também, porque juntou E a no maleta? Centrão e vai Pergunta pra falar ele. de E a maleta? Centrão, ali era o Centrão, hein? Opa! Vamos ser honestos. Eu sou Foi preso político também. Eu sou Não, político. eu sei. Ainda não. Eu, enquanto comunicador, tenho que Lembrar que foi opinar preso. com Ainda acesso não. exclusivo que tive o privilégio de ter. Eu não Posso sou falar político. uma coisa? Vocês ficam me medindo como político. Eu De sei, jeito então. nenhum. O tempo tá Nós estourado. queremos Quem vazou o você lá. vídeo? Tempo Quem que vazou estourado. o vídeo? Pera lá. Pergunta. Deixa eu agradecer. Deixa eu passar o livro do Constantino aqui, ó. Pergunta quem vazou. O Constantino, ele fica brigando, ele dá nome Ele em todo gosta, mundo. o Constantino, ele gosta de fazer o show. Ó, o Brigou com livro o Borges do agora. Rodrigo Constantino tá aqui, ó, Pensadores da Liberdade. Ele tá com um programa bom também na internet, todo domingo, 8h30 da noite. 4x4. Quem vai estar aqui também, Quem? vocês falaram que é tudo bolsonarista, é a nossa querida... Quem? A jogadora. Ana Paula. Ana Paula. Vai estar Ana aqui Paula essa Henke. semana. Vai estar aqui essa Ana é o semana. máximo. Ela tá aqui tá aqui no Brasil. Sim. E aí ela vem aqui, viu, Sami? Não, é uma coincidência. Briga com a Paulinha. Não, eu acho legal. Deixa eu falar sério. Mas podia Deixa eu ter falar gente sério. com outras Gente boa, ideias. tem boa Constantino, relação com ela. Concordo com O você. Twitter do Constantino é R Constantino. Você entra lá, tem todo o canal. Constantino, muito obrigado mais uma vez por você ter batido papo com a gente aqui, ó. Hoje, conversado aqui com a audiência. Ó, já vai bater 1 milhão, hein? Honra. É o Insta. Aí sim. É o Instagram. É o Instagram. Obrigado, viu, Constantino, pelo papo. Valeu. Grande abraço a todos.